já é um desfalque certo para o Atlético nesse início de temporada. Sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo. Pavon também foi parar no departamento médico. O atacante teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita durante o treinamento. Ele já está na fisioterapia, o Atlético começa esse tratamento, mais uma lesão. E aí, eu vou pedir para o Gabriel colocar agora aqui para a gente no telão algumas cornetadas já dos torcedores para essa situação que o Atlético está vivendo. Olha só, o pior é ter o atleticano vendo isso e achar que não é um trabalho mal feito e sim alguma magia do universo. Isso é treinamento revolucionário do Cudê? Já foi Zarate, agora Pavon, melhor observar se vale a pena. Fumacinha nem machuca. O Cudê, vamos pegar um pouco mais leve, uai. Tá doido? Daqui a pouco tem que usar o sub-20. Olha só, o torcedor está associando as lesões ao treinamento do Cudê. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aí tudo é questão de treino, de jogo. A gente tem a fala, o Hever falou sobre isso. Vamos colocar aí o Hever, por favor? Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? A gente tem buscado treinar forte em todos os aspectos. Infelizmente, o Christian sofreu uma lesão. Mas volto a dizer, a intensidade não tem nada a ver com o tipo de lesão. Então, para que isso fique bem claro, claro que a gente perde uma peça muito importante, né? Mas a gente sabe que nós temos um elenco muito, muito forte, temos outras peças também que pode suprir essa ausência do Christian nesse período de recuperação. Então a gente está muito feliz com o trabalho, com essa intensidade. Christian é o Pavon, tá? Christian Pavon, que às vezes o jogador fala Christian, o torcedor fica, pô, quem é o Christian? Christian Pavon. Ale Oliveira, eu jogo essa pra você. Você acha que pode ter relação, tem relação com a intensidade de treinamento e os jogadores sofrerem esse tipo de lesão? Uma foi muscular e a outra foi uma ruptura do ligamento do tornozelo e também teve uma fratura. Aí ruptura não tem nada a ver com o treinamento. Mas muscular pode ser uma carga mais forte, né? A gente sabe que o treinamento hoje é muito individualizado. Você tem um estudo minucioso de cada atleta, até para sentir até onde você pode ir ou não no treinamento. Pode ter. Eu não posso aqui precisar que foi, mas pode ter. O Pavon tem uma situação também que a gente tem que considerar. E por isso que, inclusive, eu ainda acredito no Pavon. Acho que o Pavon de 23 ele pode ser muito melhor do que a amostra que a gente teve em 22. O Pavon ficou muito tempo inativo. Aí tem a adaptação ao futebol brasileiro e ao país mesmo, né? Que tem gente que tem a adaptação mais rápida, outros não. Tem um time que estava completamente perdido, desarrumado, você não falava a mesma língua, os jogadores e a comissão. E aí, realmente, com todo esse contexto, ele não jogou nada. E mais, ele irritou os colegas, jogadores e a torcida. Porque ele virou um pega e chuta da Estrela, da onde ele estava, ele chutava a bola no gol, não tocava para ninguém, não jogava coletivamente. Então, ele realmente foi muito mal. Mas levando em consideração esse combo, ele pode se recuperar. Sim. Então agora ele já não está inativo, já começou a temporada com todo mundo, já conhece futebol brasileiro, já está adaptado, o treinador também fala a mesma língua dele. Então agora ele pode evoluir, pode ser o Pavon que a gente viu. No Galo até agora, também por isso, ele não jogou nada. Então, olha só, o curioso é que para esse início de temporada, as informações que eu vinha recebendo e também pelo que ele apresentou no jogo treino contra a equipe do Vila Nova, foi que o Pavon estava rendendo muito bem, estava se adaptando muito bem a esse novo momento, a primeira pré-temporada dele aqui no Brasil, e acaba acontecendo uma coisa dessa. Fatalidades, né, Valor? Ou você associa a questão da intensidade de treino? Eu não tenho condições, igual o Ale colocou, né? Pode ser. E o Ale, de muita felicidade, quando diz cada atleta tem ali o seu próprio limiar, né, físico. Então a preparação sabe até onde pode ir com cada jogador. E é do jogo, gente. O futebol, ele exige o máximo do corpo do atleta. Então vai acontecer fatalmente de alguma parte se lesionar, enfim, e não necessariamente isso está diretamente ligado aos métodos de trabalhos aplicados ali. Eu falo, mesmo que eu estivesse acompanhando os treinos, eu não tenho capacidade, eu não estudei para dizer se interfere ou não. Foi porque treinou muito intenso ontem ou antes de ontem.
enfim, acho que fica muito no campo da subjetividade. Eu vou dar um exemplo bem radical, que não é o caso, evidentemente, mas só para a gente entender. Tem um treinador que eu gosto bastante, tomava tudo que era produto. Arroba. Não vou falar, mas ele falava o Ele é seguinte... chará do Palmeiras? Não vou falar. O que acontece é o seguinte: não tem aqueles dirigentes que vai enfiando o jogador no elenco, que o treinador não pediu? Sim. Aí daqui a pouco o treinador tem que dar o treino ali para 35, 37, tudo jogador do presidente, do diretor. Desculpa. Aí o treinador tem que aceitar esses caras. E aí só que ele começa a dar treino para alguns deles, treino de 3 horas, 3 horas e meia. E aí dá uma puxada, dá uma estourada. Acontece, isso acontece. É do dia a dia. Você tem que contar pelo menos em off, Arroba. Essa é pesada. São as Mas eu quero saber malandragens uma coisa. As malandragens do. Já trabalhou aqui. Você falou que não vai contar quem que é, mas que ele Toma. toma a gela. Nossa, Você já sim. tomou com ele? Muito. Depois você tem um bolão aqui. pra gente. Ô, Eltinho, só uma situação, cara. Eu acho que para saber se teria ou não a ver com o treino nesse caso específico, seria necessário a gente ter acesso a todos os dados, aquele de secar, aos dados de como o jogador estava se sentindo, do que ele vinha reclamando, se queixando, ou se ele vinha falando alguma coisa. Então, assim, Às vezes não é nem no treino, né? Repouso, alimentação. exato. Então, Você tudo teve isso- uma lesão no rosto aí que da Essa vida inteira. Foi na cirurgia. Ah, tá. O parto da minha mãe. Essa foi difícil. É. Mas fase. é complicada essa situação. Não, e a situação do Atlético continua complicada, né? Quem também se lesionou e está fora do jogo de sábado é o Mariano. O lateral sentiu um desconforto na panturrilha e não treinou nessa semana. Fica a pergunta aí, né? O Cudê, essa questão do Paulo Henrique, o Léo Simone, como que vai ser aí que vai montar esse Atlético no primeiro momento? Todo mundo aqui, no primeiro momento, colocou o Mariano como titular. Agora o Atlético pode improvisar na lateral ou dar a oportunidade para o Paulo Henrique fazer a sua estreia, né? Um jogador que veio aí, surgiu de repente, era aquela situação, o Guga está saindo, chegou o Paulo Henrique, o Guga acabou saindo mesmo, e agora pode ser ele o titular para essa primeira partida. Você sabe como o Mariano joga? Você Sim, sabe? Sim. O Cudê tá chegando agora. Com certeza ele tem as informações e o Mariano foi o que mais atuou nas últimas temporadas pelo Atlético. O Paulo Henrique tá pronto para jogar? O Campeonato Mineiro também serve para isso. Né? O garoto, o Léo, tá pronto para jogar? Se tiver, tem que testar. O Campeonato Mineiro vale um título importante, principalmente quando chega na final lá Cruzeiro e Atlético, ok. Mas o Campeonato Mineiro também serve para você testar jogadores, até porque o Atlético tem a Libertadores, que vai chegar aí daqui a pouco, uma competição importante E a também. gente até falou sobre isso um pouco, né? Não é só quem é melhor, Léo ou Paulo Henrique. O Paulo Henrique tem que ser melhor na lateral do que o Léo. E o Léo seria improvisado, né? É um zagueiro. Só que aí o que acontece? Eu acho que ele vai levar em consideração o time que ele está montando. Se ele tem um meio-campo menos marcador, menos pegador, é provável que ele queira alguém pelo lado direito, que fique mais. Que seria o Léo. Que seria o Léo, para recompor. Tal. Se ele tem um meio-campo que ele dá uma segurança defensiva, aí pode ser que ele queira um cara que suba mais. E aí é o Paulo Henrique. Então acho que não é só esse contra esse. Eu acho que tem todo o time que ele vai armar para deixar equilibrado. Mas, ô Valor, logo de cara, né, um time com um elenco tão forte, aí vem a vantagem de ter um elenco tão forte. Mas o Atlético já vai tendo baixas consideráveis. O Zaratio, você escalaria ele como titular do Atlético. Sim. O Mariano também. O Pavon, em algum momento aqui nas discussões, a gente pensou em montar um Atlético movimentado lá com linha de 3, com o Pavon, com o Paulinho, com o Hulk lá na frente. Já não conta com 3 jogadores. E principalmente acho que as laterais contam muito neste momento, né? Porque você tem uma indefinição ali do lado esquerdo, né? Bom, eu pelo menos penso assim, o Cudê já sabe o que vai fazer, evidentemente. E do lado direito, o Mariano é ele é uma segurança no setor, né? Sim. Eu acho que se ele não é um cara que brilha todos os jogos É um feijão com arroz, por ali e muito bem feito. Muito bem feito, sem excesso de óleo nem sal. Eu penso assim. É o jogo do Mariano, né? Ô Thiago, você ia falar, mas eu ia te fazer uma pergunta. Não, mas pode... porque pensando nessa disputa de posição, é uma obrigação do PH, como disse o Ale, ser melhor do que o Léo. Ele é da posição. posição. O Léo é zagueiro.
Mas no lado esquerdo eu acho que o improvisado joga mais do que o jogador de origem. Eu prefiro o Rubens ao Dodô. Então assim, por mais que seja uma obrigação ele já tá mais jogado, né? Por mais que seja uma obrigação do Dodô. Não é nem uma crítica. O Rubens já tá mais jogado na lateral. É uma crítica muito maior ao Dodô do que ao seu comentário. Exato. O Dodô deveria ser melhor do que o Rubens, ele não consegue ser. Em momento algum, pra mim, ele é. O Dodô é um jogador razoável, até um reserva útil. Eu vim pra cá hoje, eu vim por aplicativo. E eu tava conversando com o motorista, ele falou, o Dodô tinha que voltar, tava escutando ali a rádio também, né? E ele falou, o Dodô tinha que voltar. Eu falei, mas o Dodô, pra mim, não é melhor do que o Rubens. O Rubens, pra mim, é superior ao Dodô hoje. E Thiago, escolheria o Rubens. E na lateral direita, eu não sei qual seria a situação. Mas olha só, essa questão é tão boa para se discutir, porque olha só, o Dodô, lateral esquerdo, passou pelo Cruzeiro, passou pelo Santos, está no Atlético já há um bom tempo, né? Se coloca sempre com opiniões fortes, principalmente quando vai falar a respeito do Campeonato Mineiro. O ano passado fez 17 partidas ao longo da temporada, em um ano todo fez 17 partidas, que poderia aproveitar a oportunidade. E aí quando a gente vai discutir qual o time ideal do Atlético para esse início de competição, a gente coloca um improvisado e não coloca o Dodô. Lembrando que o Rubens é meio campo de origem, que pisa na área, que chega lá na frente. Esse sempre foi o Rubens que se destacou na base do Atlético. E agora, no momento, ele é mais lateral esquerdo que o Dodô. Eu acho que está bem dividido essa... Por que isso? Por que isso acontece, Ale? Acho que está bem dividido, né? Eu, pelo menos, prefiro o Dodô na lateral. Acho que é muito complicado um cara que sempre foi titular, né? Pelo menos na boa parte da carreira dele, e ele ser um reserva absoluto, assim, consolidado, né? O Dodô não dá para brigar com o Arana, né? O Arana era para ir para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, talvez até como titular. Então, talvez tenha esse aspecto, mas eu ainda acredito no Dodô, embora goste muito do futebol do Rubens. Acho que ele é um cara muito útil, né? Para o elenco, seja na lateral, seja no meio-campo. Mas eu sou um dos caras que ainda acredito no Dodô com sequência, com confiança, coisa que ele não vai ter com o Arana no elenco, o Arana saudável, ele não vai ter isso. Então, mas não seria um momento para ele vibrar com o Campeonato Mineiro e abraçar essa chance e pegar agora esse jogo contra a Caldense e falar assim, vou arrebentar. É que vocês estão botando um carimbo nele com a opinião dele, que eu acho que ele pode dar, deve dar, inclusive. Sim, tem que dar. Na opinião dele, por exemplo, ele queria um calendário cheio, então ele ia ter os jogos também agora. Só que não ia ter os jogos do Campeonato Mineiro. Não, mas eu concordo com ele. A minha opinião em relação ao futebol dele, nada não, tem a ver com a opinião dele. O Elton não gosta da opinião, concordo com ele. Se não tivesse o Campeonato Mineiro, o Dodô, na sugestão dele, teria o brasileiro para ele jogar. Exato. Sim. Eu tô com o Dodô nessa aí. Mas eu acho que a possibilidade dele pegar o Mineiro e criar raízes na lateral do Atlético... Mas ele tá querendo isso. Ele não tá querendo? Não, ele tá querendo. Vamos botar ele no Mineiro e vai falar, não vou aproveitar que é o Mineiro. Tem que aproveitar, né, Pio? Com certeza, é a oportunidade que ele tem, eu concordo. Eu tô ficando até comigo, porque eu tô concordando muito com o Ale. Muito com o Ale? Então hoje o bicho pega. Mas então, o que acontece? Uma pequena Peppa Pig. Eu vejo o Dodô como um bom jogador. Ele não joga só como lateral. Se você quiser colocar o Dodô para jogar um pouco mais à frente, ele faz isso como já fez em outras etapas da carreira dele, em outros clubes. Agora, se fosse para escolher entre o Rubens e o Dodô o titular, eu vou no que, se o Dodô estiver pronto, eu vou no cara que é o da posição. E o Rubens, eu também gosto do Rubens, é versátil, é um jogador importante, que inclusive bem trabalhado pode render uma boa grana pro Atlético. Mas se você tem um cara da posição, ele tá 100% fisicamente e tecnicamente, na minha opinião, você tem que usar o cara que é da posição. Eu penso que no íntimo, assim, do Dodô, ele deve ficar um pouco chateado quando ele perde a vaga para um improvisado. Claro. Mas é justo dizer também que ele tá perdendo pro campo, né, Elton? Porque o Rubens, ele chegou a esse status, não foi porque ele chama-se Rubens Albuquerque de Almeida. Ele ganhou a posição nos treinos e nos jogos competitivos. Eu acho, e aí é uma opinião minha, que se hoje o Atlético tivesse, por exemplo, uma Supercopa do Brasil pela frente contra Flamengo ou Palmeiras, num nível de competitividade que foi demonstrado no ano passado, eu acho que o Rubens estaria à frente do Dodô pelo que demonstrou. E também aí tem a característica. Eu concordo. E aí tem a característica do que o treinador quer para lateral. Por exemplo, na Copa do Mundo a gente viu Daniel Alves ou Militão. Quem é mais lateral? O Daniel é mais lateral. O que o Tite queria? Queria um marcador pelo lado do campo. Então tem isso. Eu acho que o que o treinador quer hoje são marcadores pelo lado. Porque a ideia dele inicial
é formar um time do meio campo para frente que todo mundo Mas participe. nesse contexto, para mim, talvez seja melhor ter o Dodô. Tem um exemplo. Por mais que o Dodô seja tão lateral ofensivo, ele tem mais cacuete na marcação do que um meio-campista aqui. Mas eu acho que quando ele foi de criação, testado, que é o Rubens. O Rubens, eu acho que ele marcou bem, né? Nossa. É que ele, assim, um é meio-campista, meia atacante. O outro, da base, né? O outro é um lateral esquerdo. Talvez o lateral tenha mais qualidade Acho na que hora de depende da marcar característica, O não cara da pode posição, mudar de né? posição também. Ele estava na base, a base ele aprendeu, ele Sim, rodou. claro. Na base ele pode ter jogado como meia, mas o técnico pode puxar ele para lateral esquerda e ele virar um excelente lateral. Agora eu tenho um exemplo aqui, muitos vão se lembrar, é essa situação. Ou o cara não tem a confiança do treinador, que eu até acho que não é o que acontece, ou realmente ele não está em boas condições físicas. Em 2018, o Mano Menezes no Cruzeiro usou o Lucas Romero de lateral esquerdo e ele tinha o Marcelo Hermes disponível. Mas aí entrou a questão técnica, na minha opinião, ele preferiu colocar o Romero na esquerda do que usar o Marcelo Hermes. Boa, só dar um recadinho aqui, ó.